Boa tarde a todos. Inicialmente eu tenho de manifestar minha satisfação por poder integrar essa mesa em homenagem ao nosso querido colega, o professor Sérgio Cardoso. E como os demais fizeram nas sessões de ontem, tenho de agradecer vivamente ao Sérgio por todos esses anos de convívio, né? Já 18 anos do GT, quando o GT começou, eu estava terminando o meu doutoramento, e o Sérgio, como todos aqui, né, puderam testemunhar, Sérgio naquela ocasião, e depois também, mas naquela ocasião foi um leitor precioso do que eu estava trabalhando e contribuiu, de fato, indiscutivelmente, para que o meu trabalho ganhasse em qualidade, mas sempre foi assim, não é? Isso é uma marca, não é? Da relação de Sérgio com seus orientandos, com seus colegas, sempre um leitor atento, perspicaz e, sobretudo, generoso. Como nós podemos ver quando lemos os textos de Sérgio, né, sempre trabalhando os trabalhos dos colegas, sempre coletando, recolhendo, dando teor a essa massa crítica que nós produzimos nos últimos 20 anos e para a qual Sérgio contribuiu de modo decisivo, não apenas com os seus próprios trabalhos, mas como um grande fomentador, como um grande incentivador desse grupo de pesquisa e desse trabalho coletivo, finalmente. Então, para mim é uma grande satisfação, uma grande honra estar presente aqui. E o que eu entendi que eu poderia fazer nesse contexto é ponderar alguns aspectos, sobre alguns aspectos da leitura que o Sérgio faz do Maquiavel e, sobretudo, a propósito do problema do desejo do povo e da própria categoria do povo. E, pelo visto, essa minha escolha não carece de sentido, visto que nessas sessões até aqui realizadas, esse foi um tema recorrente, em diversos momentos. Voltamos a ele e é preciso dizer que se esse se tornou um tema importante nas discussões mais recentes que travamos sobre a obra de Maquiavel, isso em grande medida se deve ao próprio Sérgio, que colocou este problema na pauta, essa discussão sobre o desejo do povo e sobre a própria categoria do povo. Então a discussão ela já é muito devedora dos trabalhos do Sérgio. Então eu vou falar um pouco disso hoje. Mas eu queria seguir uma outra via na qual eu posso, enfim, de algum modo tentar apresentar para vocês como eu leio o Sérgio, como eu entendo o trabalho do Sérgio. E como o próprio Sérgio já disse ontem, em outros momentos, não é? Ele jamais escondeu a sua matriz lefortiana. A presença de Lefort, no modo como Sérgio faz filosofia política, é maior, é uma presença marcante, forte. E de início eu pensei em explorar mais detalhadamente esse tema, Sérgio Cardoso e Claude Lefort, mas acabei optando por uma inflexão, um tratamento um pouco oblíquo, né? Quer dizer, no fundo é Sérgio Cardoso e Claude Lefort em torno de Maquiavel. No fundo é isso, porque é justamente a respeito deste problema do povo e do desejo do povo que acredito que seja possível constatar o modo próprio, aferir o modo próprio de Sérgio fazer filosofia política. Quer dizer, a minha hipótese, então, é que Sérgio, ao ler Maquiavel, o faz a partir de Lefort, mas dá origem a uma reflexão própria. Quer dizer, uma reflexão, um modo próprio de ler e de aceder a Maquiavel, e especialmente o problema do desejo do povo e da categoria do povo. E como Sérgio faz isso, como ele é lefortiano,
e, ao mesmo tempo, não é? Ele é cardosiano, ao mesmo tempo ele, não é? Produz uma reflexão original. Eu tenho a impressão que um ponto importante, não é, dessa articulação do Sérgio é o tema do negativo. Justamente apoiando-se, né, na muito conhecida insistência de Lefort no caráter negativo do desejo do povo, né, que Sérgio então vai apresentar uma leitura muito própria do desejo do povo e da própria categoria. Então essa noção de negativo que vai nortear a leitura de Sérgio, permitindo entrelaçar dois temas importantes da sua reflexão, que é justamente o tema do desejo do povo e o tema da lei. Não é sem mais que Sérgio trata essas duas questões, esses dois problemas maiores, essas duas tópicas, se vocês quiserem, a lei e o desejo do povo, sob o prisma do negativo. Ele coloca sob o prisma do negativo. Mas eu tenho a impressão que, ao fazer isso, Sérgio radicaliza, aí está o seu aspecto próprio, aí que ele deixa a sua marca na reflexão política, ele radicaliza, ele toma o problema do negativo de maneira bem mais radical do que Lefort havia feito. A ponto de daí poder extrair duas consequências dessa radicalização do negativo. Uma consequência é que Sérgio se afasta definitivamente de qualquer ontologia. Veja bem, não estou dizendo que tenhamos uma ontologia em Lefort, não é isso, mas pelo menos a questão do ontológico aparece difusa no texto de Lefort, é um tema não explicitado no Lefort. O tema ontológico, quer dizer, se haveria ou não uma ontologia do político, isso não é claramente tematizado por Lefort. Mas, de qualquer maneira, me parece plausível sugerir que há uma ontologia, ou que se pode pensar uma ontologia do político no pensamento lefortiano. Tenho a impressão que Sérgio, ao radicalizar o tema da negatividade, se afasta definitivamente desta via da ontologia, do ontológico. Não há uma ontologia do político. Não é? Mas, ao fazer isso também, ao enfatizar o negativo, não é? A negatividade, Sérgio é levado a produzir uma estrutura conceitual do político, né, que nós não encontramos, né, no texto lefortiano, é a mesma estrutura. Né. Então, essa noção de lei e de desejo do povo, então, vai nuclear, estará no centro dessa estrutura conceitual que encontramos no trabalho do Sérgio. Se Sérgio, então, aprofundando o sentido do negativo, explorando mais profundamente o sentido do negativo a partir de Lefort, produz essa estrutura conceitual, tenho a impressão que ele é levado, então, a construir uma espécie de conceitualização, de categorização do pensamento político, e de modo que o povo pode aparecer como uma categoria, mais claramente como uma categoria política. O que eu gostaria não exatamente examinar, o que eu gostaria de discutir ou conversar um pouco com o Sérgio e com vocês é algumas das consequências deste movimento teórico que o Sérgio realiza. E para abrir essa discussão, valeria lembrar que se Sérgio radicaliza o negativo, portanto se desprende de qualquer projeto de construção de uma ontologia do político, a questão é se Sérgio não se vê diante de um impasse que é um corte entre o conceito do político, entre o conceito, ou um registro conceitual, um corte entre o político, o conceito do político e a história. O problema, dizendo de uma forma bastante sucinta, o problema que me parece se construir no trabalho interpretativo do Sérgio é como articular esse registro do conceito, a que ele chega pela via do negativo, com a história. Se tomarmos o caso do povo como exemplo,
Não foram poucas as vezes aqui que foi feita a alusão ao fato do povo aparecer como uma categoria política, mas uma categoria política, não é, ontologicamente esvaziada, evidentemente, porque é o negativo, o povo é o lugar do desejo, não é, de não opressão, o povo é o que diz não. E Sérgio também não hesita em tomar esse não do povo, esse lugar do povo como a negação, como um lugar do universal, de uma universalização, e se é este lugar da universalização, pela via negativa, apenas pode ser porque nega o dado, porque nega o positivo, sempre nega o positivo. O problema que se coloca, então, é, ao se negar o positivo, como compreender o fato de Maquiavel sempre tomar o povo na história, sempre tomar o povo em ação. O que eu quero então avançar um pouco a partir disso, na verdade eu tenho muito mais dúvidas a esse respeito, muito mais inquietações, não tenho proposta, não tenho nenhuma solução para esse impasse, não é? Mas o que é importante assinalar é que Sérgio está plenamente ciente dessa dificuldade, não é? Certamente que ele tem plena noção dessa distinção, então, o que seria a categoria do povo, o que seria o povo na história. Mas a questão é se, de fato, nós não, ao seguir o Sérgio, se nós não optaríamos por uma espécie, então, de dualismo, não é? Nós aceitaríamos um dualismo, não é? Ou seja, pensaríamos o político não é? Nessa dupla chave, não é? De um lado, um registro propriamente conceitual e, de um lado, o registro da ação e da história. Então, se é isso, se de fato nós somos conduzidos a esse dualismo, como entender os desdobramentos desse dualismo em um autor como Maquiavel, que, né, como o próprio Sérgio formulou em diversas ocasiões, um autor como Maquiavel, que lastreia a sua reflexão da história. Né? Um autor para o qual, então, ou no qual não se pode fazer claramente essa distinção entre o conceito e o tempo, o conceito e a ação. Né? Então, é esse tipo de impasse que me parece mais evidente na leitura do texto do Sérgio. E acho, como eu falei agora há pouco, eu tenho a impressão de que Sérgio está plenamente ciente, né, dessa distinção, que eu muito livremente estou aqui chamando de dualismo. Mas esse dualismo, se é que o termo é apropriado, não é? Esse duplo registro, ele pode gerar alguma perturbação na leitura da história. Me parece que é isso o que acontece quando o próprio Sérgio, em um texto recente, publicado na Discurso, se eu não me engano, o texto sobre a história de Florença, as lições, foi na Discurso, Sérgio? Foi isso mesmo, né? Vejam bem, eu queria retomar só uma pequena parte desse texto em que este problema aparece, não é? E então, nesse texto, e é a única parte do meu próprio texto que eu vou ler, neste texto Sérgio Cardoso expõe, o texto se chama Lições, não é? Sobre da história de Florença, né? E nesse texto Sérgio expõe com rigor e precisão, como de hábito, a maneira pela qual o pensamento maquiaveliano se constrói a partir da narrativa histórica. A história, diz Cardoso, com toda a propriedade, coloca Maquiavel no caminho das razões, lhe permite aceder à compreensão das causas e da natureza dos conflitos civis. Sendo assim, não há motivo para qualquer hesitação. A matéria-prima de toda a reflexão política de Maquiavel é o efetivo. São os fatos acontecidos, objetos das narrações da história. Né? Então, está claramente assinalado aí esta peculiaridade do pensamento político de Maquiavel, se é um filósofo, mas é um filósofo que pensa na história a partir da história. Maquiavel, portanto, retira das lições da história tudo aquilo que necessita para elucidar as causas, as razões e as leis, diz Sérgio, do que ocorre no domínio da política. O que é o suficiente para Cardoso, finalmente, afirmar que o Florentino é, no final das contas, filósofo. O Sérgio quem o diz, é um filósofo.
Ora, esse saber das causas, como podemos ver, é construído a partir da reflexão sobre os acontecimentos históricos. Mas não escapa a Sérgio que, na grande variedade dos eventos que compõem a história, os momentos de ruptura da ordem política, isto é, aqueles nos quais a cidade experimenta do modo mais intenso os conflitos que a atravessam, os momentos de crise, guardam para o filósofo um privilégio epistêmico, pois que eles colocam a nu o cerne da vida política. Quando nos debruçamos sobre as histórias florentinas, nos deparamos com um desses momentos especiais na célebre Revolta dos Ciompi, analisada por Maquiavel, como vocês bem sabem, no livro 3 e retomada passo a passo por Sérgio Cardoso. Não podemos reproduzir aqui, evidentemente, os detalhes da narrativa de Maquiavel, nem a análise minuciosa de Sérgio. Porém, podemos reter seus momentos principais para colocar a questão que nos interessa. Trata-se da revolta, ocorrida em 1378, que opôs a plebe, composta em sua maior parte pelos cardadores de lã, aos demais estratos sociais de Florença. Um dos pontos altos do episódio é a entrada da plebe no Palácio do Podestá. E justamente nesse momento entra em cena um personagem, Michele di Lando, que, sob a pena de Maquiavel, diz Sérgio, vai adquirir a estatura de grande homem político, sendo a mais elogiada, essa personagem, a mais elogiada de toda a obra, né? Vale a pena acompanhar de perto as etapas dessa série de acontecimentos, tal qual descrita por Sérgio, a partir do relato de Maquiavel. Leio então uma parte do texto do Sérgio, em que ele diz: o narrador compõe nesse episódio um quadro intensamente épico e simbólico. Aquele homem descalço, quase nu, com o estandarte nas mãos, seguido pela multidão, sobe as escadarias do palácio e chega à magnífica sala de audiências da senhoria. Para, então, e voltando-se para a multidão, exclama: vejam, o palácio é vosso, a cidade está em vossas mãos. O que vos parece que se deva fazer agora? A resposta é surpreendente, pois bradam arrebatados, que queriam que ele fosse o gonfaloneiro e senhor, e que os governasse e a cidade como lhe parecesse melhor. Michele aceita dirigir a senhoria e, diz o historiador, como era um homem sagaz e prudente, o que devia mais à natureza que à fortuna, decidiu acalmar a cidade e acabar com os tumultos. Decide, enfim, voltar o mais breve possível às vias ordinárias. Manda erguer 2 forcas na praça para sinalizar a retomada da autoridade pública e da lei. Destitui a antiga senhoria e os conselhos, faz queimar as borsas eleitorais e convoca os síndicos das artes para estabelecer um novo governo, agora com uma repartição das magistraturas inteiramente diversa daquela que anteriormente vigia e com um domínio incontrastado das novas corporações da plebe, que levam a metade dos postos do colegiado da senhoria. Lando convoca também, para participar mais estreitamente do governo, um grupo de cidadãos popolani, amigos da plebe, entre eles o riquíssimo Salvestro de Medici. Fim da citação, né, do texto do Sérgio. Esse maravilhoso texto do Sérgio. O que se segue, nos lembra Sérgio, é uma reação popular inesperada. Ao invés da plebe demonstrar contentamento com as sábias e acertadas medidas adotadas por Michele di Lando, ela as encara com desconfiança, não escondendo sua insatisfação com aquilo que ela acreditava ser uma concessão inadmissível aos maggiori popolani. Não bastasse isso, a plebe considerava pequena a parte do governo que lhe havia sido concedida. Por essas razões, a plebe novamente tomará as ruas, voltando à praça, diz Sérgio, sob seus estandartes, exigindo que os senhores saíssem ao balcão do palácio para decidir sobre assuntos de sua segurança e interesse. Eu posso só para explicar sobre os seus estandartes, significa, quando eles tomam o palácio, eles
tomam um palácio sob o estandarte do gonfaloneiro, da cidade. No momento em que eles se retiram para a praça, eles carregam o estandarte da sua arte, que tinha sido estabelecida, que não é mais a arte da cidade, o estandarte da cidade um estandarte das artes particulares dos Chomp, das novas artes que foram estabelecidas. Desculpe. Não, muito obrigado. Além disso, seguem-se ameaças ao próprio Michele, o qual não demorará a respondê-las de maneira enérgica, exortando a plebe a depor suas armas, dizendo que somente assim os revoltosos poderiam ser recebidos pela senhoria. O impasse originado desse enfrentamento não terá um desfecho conciliador. Como sabemos, graças a Maquiavel e a Sérgio, não será possível um acordo entre a plebe e Michele, e disso resultará uma reforma no Estado que terminará por soterrar todas as pretensões políticas da plebe. Desfecho, portanto, claramente desfavorável àqueles que, pela primeira vez, haviam conquistado lugar no espaço público, haviam adquirido o direito de cidadania com a participação direta no governo. Das muitas reflexões que esse episódio suscita, Sérgio vai optar pela seguinte inquirição: como entender a mudança de atitude da plebe? E aí já entro de chofre aqui no tema que me interessa, né? O povo, o conceito e o povo na história. Como entender a mudança de atitude da plebe? Como é possível o mesmo povo, em um momento, estar claramente lutando pela liberdade e, no momento quase imediatamente após, eleger a via contrária? Para Sérgio Cardoso, a revolta dos Chomp havia inaugurado um governo verdadeiramente popular, contando, a partir das ordenações de Michele, com a participação de todas as classes sociais. À semelhança de Roma, Florença teve, pela primeira e única vez, uma república em seu sentido pleno. Por que durou tão pouco? Apenas um átimo no qual pôde brilhar a liberdade. É essa a questão que o Sérgio se faz, né? E, por fim, porque justamente aqueles que seriam os guardiães da liberdade, aqueles que diretamente se beneficiavam com a instauração de um novo Estado, ou seja, a plebe, porque justamente ela traiu a República e, por conseguinte, a si mesma. O que aconteceu? Antes de vermos como Sérgio responde a essas questões, devemos lembrar da natureza essencialmente negativa do desejo do povo, definido por Maquiavel como desejo de não opressão ou desejo de liberdade. No primeiro momento da revolta, vale dizer, o surgimento da plebe nas ruas até a tomada, né, do Palácio do Podestá e a eleição de Michele como chefe do novo governo, veríamos, segundo Sérgio, claramente se manifestar o desejo de não opressão. No momento posterior, a plebe lutando contra Michele, poderíamos observar, como diz Sérgio, uma reversão desse desejo. A expressão é do Sérgio, uma reversão desse desejo. Uma mutação da aspiração da cidadania republicana em desejo de dominar, no desejo de permanecer sozinha no governo, de agir como facção. São palavras do Sérgio. Essa mutação é tão mais surpreendente quanto mais curto é o espaço de tempo em que ela ocorre. Em Roma, poderíamos dizer que ela também aconteceu, mas ao longo de um período que se estende da fundação da República, com a instituição do tribunato, até os episódios envolvendo os irmãos Graco. Teremos então os costumes se degradando, né? Ao longo de 200 ou 250 anos ou mais, 300 anos. Mas em Florença a passagem é imediata. O que em Roma necessitou de quase 400, né? Eu coloquei de quase 400 anos, em Florença foi uma questão de dias. E é isso que me parece possível colocar de modo mais agudo a questão desses dois registros do povo como conceito do povo na história. Uma questão de dias. Sérgio
aventa a seguinte hipótese para explicar esse fenômeno. Se houve uma motivação passional para a mutação do humor da plebe, evidente nos sentimentos mais básicos de ódio e desejo de vingança, isto não é suficiente. Contudo, para esclarecer os motivos mais profundos para essa mudança de comportamento, antes é preciso colocar em vista o motor de Sérgio, citando de novo Sérgio, o motor político primeiro que sustenta e norteia essas manifestações. E em que consiste esse motor político? Aí eu tenho novamente de citar Sérgio. É preciso compreender que o desejo da plebe de controlar inteiramente o governo não tem apenas um caráter opositivo e defensivo, negativo. Ele certamente ganha estatuto e eficácia verdadeiramente políticos por sua pretensão afirmativa de representar o universale, de encarnar os interesses do povo florentino. A plebe, o grande número, pretende ser povo, já nesse momento da degradação, né, da mutação, da reversão. A plebe pretende ser o povo, confunde-se com o todo. Assume-se de fato como classe universal e assim como sujeito encarnado da enunciação das leis e do direito. Não se vê como uma classe historicamente determinada, portadora da enunciação de direitos. Por isso quer se instalar no lugar da lei, para usarmos a linguagem lefortiana, não é? De Sérgio, e submeter a si como seu fiador das leis, as instituições republicanas mediadoras da lei, ao invés de republicanamente submeter-se às leis verdadeiras que naquele momento ela mesma enuncia. Fim da citação. E Sérgio vai então concluir. É nesta pretensão de governar sozinha que a plebe atesta sua ilusão de ser o povo, de encarnar o universale e materializá-lo no lugar de poder. Em termos lefortianos, mais uma vez, podemos dizer que a plebe cede à ilusão da superação da divisão da sociedade em relação ao poder, enquanto acredita suprimir a opressão, advinda da particularidade dos interesses, e realizar a liberdade ao reivindicar para si o lugar da lei e a exclusividade do poder. Então, nós temos a descrição, né, que o Sérgio faz desses dois momentos, com o Michele de Lando e depois a plebe, né, encarnando a universal. A explicação de Sérgio é indiscutivelmente engenhosa e estamos dispostos a subscrevê-la inteiramente. Mas isso não nos impede de colocar a seguinte questão. Ao recorrer à negatividade do desejo do povo, e a sua correspondente concepção de lei, a maneira lefortiana, Sérgio teria nos apresentado uma explicação ou uma descrição do que ocorreu. Não cabe dúvidas acerca da pertinência do gesto interpretativo que atribui à plebe a pretensão de dar materialidade à figura do povo e realizar a liberdade. E menos ainda, poderíamos colocar em xeque o fato de que, ao agir dessa maneira, a plebe subverte a relação com a lei, subordinando a seus interesses na medida em que oblitera o fato de que ser o guardião da lei é profundamente diferente de ser o único capaz de deter seu significado. Entretanto, a percussiente leitura de Sérgio parece deixar na sombra as razões profundas que estiveram na origem dessa transformação. Dizendo de outra maneira, Sérgio descreve um primeiro momento quando o povo dá suporte ao desejo de liberdade, para em seguida passar ao momento em que o povo traz sua função política primordial. As duas descrições parecem-nos inteiramente certas, mas ficamos aguardando a elucidação das causas do movimento. Essa que é a minha grande dúvida, porque aí você pode perceber se há
os limites, os impasses, então, né, dessa categorização do povo, né, ou se há um quiasma aí, né, se há uma passagem. Só para concluir, um possível encaminhamento para solucionar esse impasse seria sugerir, a exemplo do que muito recentemente fez José Luiz Ames, como ele apresentou ontem aqui, a flutuação do sentido do termo povo na obra de Maquiavel. Isto é, o termo não poderia ser contido por uma única significação. Assim, o povo guardião da liberdade, portador do desejo negativo, seria diferente daquele que Maquiavel aponta como usurpando a liberdade. Até certo ponto, poderíamos endossar essa interpretação, mas ela também parece apresentar alguns problemas que não vamos aqui destrinchar. E, finalmente, o que nos interessa é seguir numa outra direção que parece mais afeita à perspectiva de Sérgio. Então, o que eu faço nesse momento, nesse curto momento final, é apontado, não é, esse impasse, sugerir algum modo de se compreendê-lo, nada mais do que isso. Para explicitar nosso ponto de vista, gostaríamos de recuar ao momento do texto em que Sérgio evoca o discurso do chompo anônimo, mostrando como ele mobiliza a paixão do medo e o desejo de vingança. Ao invés de a identificar uma nova conceitualização do povo, acreditamos que Maquiavel operaria, então, com o conceito de povo em dois registros distintos. Finalmente, não é, na direção do que faz o Sérgio, me parece que a opção mais plausível seria, então, reforçar essa duplicação de registro em que se toma o problema do povo. Em um caso, como portador do desejo de liberdade, o povo se configura como uma categoria política, a qual apenas é plenamente compreendida quando referida à cena originária do político em que seu desejo se opõe ao dos grandes. No outro caso, Maquiavel nos apresenta o povo na história, sujeito a todas as paixões que acometem os seres humanos em geral. O desejo do povo, como de resto a própria categoria do povo, não deve, portanto, ser confundido com as paixões, os impulsos e afetos que concernem ao indivíduo ou as coletividades no tempo, circunstancialmente. Da mesma forma que a lei aponta o lugar de sua enunciabilidade sem poder com ele coincidir, o desejo negativo do povo demarca no espaço da divisão social o lugar da resistência à opressão, sem o que o político não pode se instaurar. Ora, quando operamos com essas categorias, estamos obrigados a manter sob o olho a distância entre o empírico e o transcendental, entre o ontológico e o histórico, ou entre o conceitual e o histórico, para não ficar com esse termo pesado que é ontologia. Sendo preciso lembrar que a insistência na negatividade impede que um seja recoberto, contaminado ou absorvido pelo outro. E se aceitarmos essa distinção, a mutação que acomete o desejo do povo no episódio dos Chomp se explicaria pela transformação que afeta tudo o que está no tempo, o povo sendo aqui tomado em sua dimensão histórica. Por outro lado, ao abrigo dessa mutabilidade está o conceito do povo como categoria política, conceitualização, que é, no entanto, imprescindível para a compreensão da história. Entendemos que essa distinção, finalmente, ganha uma aparência dualista, o que é compreensível quando radicamos o desejo e a lei na negatividade. Porém, como lembra Sérgio Cardoso, Maquiavel extrai suas lições da história e, portanto, entre um registro e outro, deve haver forçosamente comunicações. Afinal de contas, perderíamos de vista o sentido da verdade efetiva das coisas se reduzíssemos o pensamento de Maquiavel a um mero esforço de abstração conceitual. O conhecimento das razões das coisas políticas, o conhecimento filosófico de Maquiavel, como quer Sérgio, apenas se constrói com um profundo enraizamento na experiência. Mas o que, a meu ver, resta ser elucidado é como se dá esse enraizamento. Então é isso, como vocês puderam ver, são muito mais dúvidas acerca do que o Sérgio faz, levando em conta que essas dúvidas surgem da minha leitura de Sérgio,
da qual não estou em absoluto seguro se ela traduz fielmente o que o Sérgio quis fazer ao enfatizar o caráter negativo do desejo do povo. Mais uma vez, muito obrigado. Gostaria de repetir, não é, a minha satisfação de participar dessa mesa em homenagem ao Sérgio.